Meu nome é Hamilton, eu vou apresentar meu trabalho intitulado Extração de Elementos Terras Raras através do processo hidrometalúrgico, com foco no escândio. Eu sou orientado pelo professor Jorge Tenori e co-orientado pela professora Denise Espinosa. Bom, a introdução, a apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, apresentar os objetivos da minha tese, os materiais e métodos, resultados de discussão, as conclusões parciais. Vou apresentar as próximas etapas do meu trabalho, o fluxograma proposto e também vou apresentar a visão geral dos artigos da minha tese. Bom, introdução. O escândio ele é aplicado em ligas metálicas de escândio e alumínio, aplicado principalmente em equipamentos esportivos, bicicletas e principalmente no setor aeroespacial. Mas a principal aplicação do escândio está em células combustíveis de óxido sólido. Em 2018, cerca de 76% do mercado do escândio produzido no mundo foi para esse setor. O escândio também é aplicado em materiais cerâmicos, eletrônicos, lasers e também de iluminação. No caso do iodeto de escândio, adicionado com vapor de mercúrio, em lâmpadas, faz com que a luz seja muito semelhante à luz solar. O óxido de escândio ele é usado para lâmpadas com alta intensidade de iluminação, e o fluoreto de escândio, além de ser aplicado para a fabricação de escândio metálico, também tem aplicações em ambientes com sensibilidade de oxigênio. Bom, falando sobre as fontes de escândio, o teor de escândio na crosta terrestre é tão comum quanto o do cobalto, e até mais comum do que lítio e chumbo. Porém, ele está tão disperso na crosta terrestre que ele é raramente encontrado em depósitos com concentrações significativas. Isso quer dizer que ele é sempre encontrado em concentrações traços e raramente encontrado em concentrações elevadas. Consequentemente, a extração do escândio e também as etapas de purificação para se obter o escândio são muito caras. E aliado com o mercado, aliado com as aplicações, faz com que o valor de mercado do escândio seja considerado alto. Bom, para falar das fontes de escândio, eu tenho que falar também das fontes de terras raras. Hoje, os principais minerais de terras raras no mundo são os minerais fosfáticos, principalmente a monazita, e também os carbonatos, que são as bastinazita. Entre os minerais com menor teor, com menor concentração, tem os óxidos, mas principalmente os silicatos, que hoje têm ganhado uma grande importância devido aos teores de terras raras, mas tem um desenvolvimento tecnológico a ser superado para a extração de escândio e de elementos terras raras a partir dessas duas reservas. A gente pode dividir as reservas de escândio a partir de duas formas. A partir de fontes primárias, que é esse minério de silicato de escândio e ítrio, que pode conter cerca de 45% de óxido de escândio, mas em 2011, cerca de 20% da produção de escândio foi a partir dessa reserva. Isso quer dizer que, quase que exclusivamente, o escândio é produzido como coproduto, a partir de minérios ou de processos de obtenção de ferro, a partir de minério de ferro, terras raras, titânio e zircônio, que é o que acontece na China, mas também tem produção como coproduto no Cazaquistão, na Rússia e na Ucrânia. Na Índia, está sendo aguardada uma aprovação ambiental para a construção de uma planta para a produção de escândio como subproduto, e o mesmo cenário é observado nas Filipinas, na Rússia e em Danur. Bom, falando da fonte primária do escândio, que é esse silicato de escândio e ítrio, hoje ele é produzido apenas em Madagascar e na Noruega, e também a partir do resíduo desse minério nos Estados Unidos. O processo de obtenção de escândio a partir dessa reserva, ele ocorre a partir da sublimação do cloreto de escândio. O processo consiste em aquecer o minério a 950 graus Celsius com uma mistura de carbono e cloreto, e a partir da diferença de temperatura de sublimação de cloreto de escândio e ítrio, e também dos cloretos de silício, titânio, alumínio, ferro e zircônio, é possível obter um escândio na forma de cloreto. E, reagindo com amônia, é possível obter um óxido de escândio, ou também com o bifluoreto de amônia. Bom, falando agora das fontes secundárias de escândio, a partir da revisão da literatura dos últimos 10 anos sobre escândio, foi identificado algumas fontes secundárias de escândio, entre elas os minérios de terras raras, titânio, urânio, apatita, tungstênio, tório, entre outros. O teor de escândio nesses minérios, nessas fontes secundárias,
varia muito de reserva para reserva, podendo variar de 2,5 a 3 ppm, no caso de depósitos de urânio, até 160 ou até 800 ppm de escândio. Porém, isso varia muito de reserva para reserva e também dos pontos desses minérios, porque ele está muito disperso e ele é encontrado somente em alguns pontos específicos com essas concentrações mais altas. Bom, além das fontes primárias e secundárias, tem várias outras fontes consideradas oportunidades para a obtenção do escândio. E também, através dessa revisão da literatura dos últimos 10 anos de fontes de escândio, foram identificadas várias outras oportunidades para se obter o escândio. Entre elas, resíduos eletroeletrônicos, minério laterítico, resíduos municipais, rochas fosfáticas e cinzas volantes e carvão. Mas, dentre elas, a principal oportunidade para a obtenção do escândio é a partir do resíduo de bauxita, também conhecido como lama vermelha, que ele é o principal resíduo gerado no processo Bayer. A cada tonelada de alumina produzida hoje, gera-se de 1 a 1,5 toneladas de lama vermelha. E quais são as vantagens para se obter o escândio a partir da lama vermelha? Bom, estima-se que esteja armazenado cerca de 4 bilhões de toneladas de lama vermelha no mundo. E os teores de escândio de terras raras é considerado tão alto que justifica estudos a partir da viabilidade econômica. Então, a concentração é tão alta, que tem um valor agregado tão alto, que justifica estudar ou desenhar um processo de obtenção desses metais a partir desse resíduo. Bom, a concentração, ao contrário de escândio, ao contrário das outras reservas, aqui na lama vermelha, ele não varia tanto. Ele é sempre encontrado em vários lugares do mundo, uma concentração ali na média entre 50 e 100 ppm de escândio. Lembrando que qualquer fonte que tenha pelo menos 20 ppm de escândio pode ser considerado sim uma reserva de escândio devido à viabilidade econômica. Bom, e quais são as técnicas que são hoje estudadas para a obtenção do escândio a partir do resíduo de bauxita, a lama vermelha? Bom, tem a rota hidrometalúrgica, que compreende nas etapas de lixiviação direta, que pode ser ou ácida ou alcalina para a obtenção do escândio. Uma digestão a seca, que é a mistura de ácido concentrado com amostra, seguida por uma lixiviação com água. E aí o licor gerado nessa lixiviação vai para etapas de separação por técnica de troca iônica. Tem também a rota piro mais hidrometalúrgica, que compreende etapas como sulfatação, seguido por lixiviação com água. Uma etapa de fusão, que é para recuperar, para remover o ferro dessa lama vermelha, desse resíduo. E aí a escória vai para uma etapa de lixiviação ácida. Tem também a fusão alcalina, seguida por etapa de lixiviação com água para recuperação do alumínio e do sódio, seguido por uma etapa de fusão. E a escória, então, para uma etapa de lixiviação. Bom, diversos trabalhos foram publicados nos últimos anos sobre lixiviação, sobre obtenção de escândio a partir de lama vermelha. E a eficiência desses processos, desses trabalhos, varia muito, principalmente por causa dos parâmetros que foram estudados. Mas o que foi observado é que a lixiviação direta é o que atingiu maiores valores de eficiência de obtenção de escândio. Mas qual é um dos principais desafios para a obtenção do escândio a partir da lama vermelha? É a formação da sílica gel. O silício, durante a lixiviação da lama vermelha, ele é liberado durante a reação de lixiviação ácida, e aí forma esse composto SiOH4, que vai sendo sintetizado, quer dizer, vai aumentando a cadeia, vai uma reação de polimerização, que dificulta depois etapas de separação sólido-líquido, e essa sílica gel também prende parte do licor gerado durante a lixiviação. Então, esse é um dos principais desafios para a obtenção de escândio a partir da lama vermelha. Bom, isso posto, quais são os objetivos da tese? Os objetivos são a caracterização do resíduo de lama vermelha, o estudo dos parâmetros de lixiviação ácida por simulação termodinâmica, a avaliação da cinética de lixiviação de escândio, o estudo dos parâmetros para evitar a formação da sílica gel e para essa apresentação, nessa etapa do trabalho, avaliar também as próximas etapas de recuperação de escândio. Bom, a metodologia. Primeiro foi feita uma caracterização dessa lama vermelha, foi feita uma caracterização química por ICP-OS, após digestão em micro-ondas com 4 ácidos diferentes. Foi analisado o teor de umidade, o teor de alcalinidade, então o resíduo ele é
a característica dele o teor alcalino muito alto, então foi medido o pH desse resíduo, distribuição de partícula, a distribuição granulométrica, perdão, fogo, carbono total, carbono inorgânico e carbono orgânico total. A análise, o estudo mineralógico da amostra, então a difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura acoplado com IDS. Bom, a simulação termodinâmica foi feita utilizando o software FactSage 8.0, em que foi avaliado diferentes agentes lixiviantes, tanto inorgânicos quanto orgânicos, foi avaliado a concentração de ácido, relação sólido-líquido e a temperatura. Bom, a parte experimental do trabalho. Então, a partir do resíduo da lama vermelha, ela foi seca em estufa a 60 graus Celsius por 24 horas. As reações de lixiviação foram feitas em reator a sódio, com controle de temperatura e 800 RPM de agitação, onde foram avaliados os agentes lixiviantes, tempo, relação sólido-líquido, efeito do peróxido de hidrogênio, temperatura e concentração de ácido. Bom, na parte experimental do trabalho, foram avaliados o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, tempo de 30 a 600 minutos, relação sólido-líquido 1:10 e 1:50, peróxido de hidrogênio, uma solução com 15 gramas por litro de peróxido de hidrogênio, ou também adicionando peróxido de hidrogênio ao longo da reação, temperatura de 25 a 90 graus Celsius e também a concentração de ácido. Bom, a parte analítica. O resíduo de lixiviação foi analisado por difração de raio-x e a solução, o licor da lixiviação foi analisado por ICP para quantificação do escândio, EDX-RF para quantificar ferro, alumínio, titânio e zircônio e o absorção atômica para análise de silício. Bom, qual que é a inovação que está sendo proposta aqui com essa tese? Bom, primeiro, estudar a obtenção de escândio a partir de um resíduo de bauxita, do Brasil, que isso não foi estudado ainda, não foi aprofundado aqui a partir do resíduo brasileiro. Modelamento cinético para lixiviação de escândio. O uso da simulação termodinâmica para o processo hidrometalúrgico. Um estudo para evitar a formação de sílica gel durante a lixiviação da lama vermelha. E para as próximas etapas do trabalho, uma etapa de separação seletiva do escândio e também uma análise de viabilidade técnica e econômica. Bom, resultados de discussão. Bom, na caracterização química foram identificados que os principais compostos, os principais elementos presentes na lama vermelha são ferro, alumínio, silício, cálcio, sódio e o titânio. Mas o principal elemento aqui nesse resíduo é o escândio. Por quê? Porque 95% do valor econômico porque o escândio representa 95% do valor econômico na lama vermelha. Para cada tonelada dessa lama vermelha que eu estudei, pode conter cerca de $300 só em óxido de escândio ou cerca de $27.300 de fluoreto de escândio. Então, o escândio ele é o principal elemento presente na lama vermelha. Bom, comparando com a literatura, esse resíduo tem muita semelhança com vários outros resíduos estudados ao redor do mundo, seja na Índia, na China, Grécia, Austrália, Espanha, Canadá e Jamaica, e entre vários outros lugares no mundo. Bom, continuando a etapa de caracterização, teor de umidade dessa amostra é de 23%, alcalinidade, então ele é um resíduo alcalino por conta do processo Baio, pH 12.6, perda ao fogo 14.8, carbono total inorgânico e o carbono orgânico total foram 0.6, 0.32 e 0.28, respectivamente. Distribuição de partícula. Essa amostra, esse resíduo é um resíduo considerado muito fino. O D10 deu 0,06, D50 0,26 e o D90 0,95. Bom, a análise de MEV-DS identificou como os principais elementos titânio, o cálcio, o ferro, o sódio, o oxigênio, o alumínio e o titânio e o silício. Bom, na difração de raio-x, os principais minerais identificados foram quartzo, sodalite, gipsita, goetita, hematita, boehmita e a gipsita. Mas a partir nessas fases, as principais são a sodalite, porque ela é a principal causa da formação desse sílica gel na lama vermelha. Então, é ela que libera o silício para formar a sílica gel. E no caso da hematita e da goetita, porque o escândio ele está preso dentro dessas estruturas.
Cerca de 55% do escândio, de acordo com a literatura, estão presos na estrutura de hematita e 25% do escândio está dentro da estrutura de goetita. Então, essas são as principais fases encontradas no resíduo na lama vermelha. Bom, com relação à simulação termodinâmica que foi realizada utilizando o software FactSage, aqui eu vou apresentar os resultados obtidos para lixiviação com ácido sulfúrico. A concentração avaliada foi de 5 a 80, relação de 1 para 10 a 1 para 50, temperatura de 25 a 90, e nos resultados aqui apresentados, a extração de escândio foi de 100%, em todos os cenários com concentração de ácido sulfúrico acima de 10%. E aqui eu vou apresentar também os pontos aqui para síntese da sílica gel, que é uma das coisas que o software dá de resultado. Na relação sólido líquido de 1 para 10, variando a concentração de ácido, foi verificado que a sílica gel se forma numa concentração entre 5% e 40% de ácido sulfúrico. A sílica gel, conforme eu falei na etapa de caracterização, ela é formada a partir da sodalite. Em meio ácido, ela libera o silício que forma a sílica gel. Essa sílica gel, ela vai aumentando de tamanho com o passar do tempo, no decorrer em meio ácido, e aí ela vai formando essas colóides que vai prendendo parte do licor. E, consequentemente, como prende parte do licor, prende também os elementos terras raras, ferro, escândio, zircônio, alumínio, entre outros metais que estão em solução. Então, a presença da sílica gel faz com que a eficiência de extração de metais diminua. E principalmente quando essa cadeia ainda, com esse composto, ele não está completamente formado e ele está no licor da lixiviação. Então, durante o processo, se para o processo, faz separação sólido líquido e esse silício vai para o licor, essa sílica gel continua se formando e para as etapas seguintes de separação, isso se torna um problema. Principalmente falando de extração de solvente ou até mesmo resina de troquiônica. Mas foi observado também na simulação que em concentrações acima de 45% de ácido sulfúrico não houve a formação de sílica gel. E nas concentrações de 60% a 80% não houve diferença alguma, aumento na concentração de ácido. Bom, numa relação sólido-líquido de 1 para 25, foi observado que houve a formação de sílica gel até a concentração de 35%, mas acima de 45%, a quantidade de sulfato de ferro formado na lixiviação cai até zero, para acima de 55%. Qual que é a importância do sulfato de ferro aqui nessa reação? Quando o ácido reage com a lama vermelha e libera o ferro, e aí esse ferro com o sulfato em solução forma o sulfato de ferro, algumas fases do sulfato de ferro prendem o escândio. Então, enquanto a sílica gel prende o licor, quando ela é formada, o sulfato de ferro prende parte do escândio. Então, é um ponto importante, é um parâmetro importante para ser avaliado durante a lixiviação da lama vermelha. E o mesmo cenário foi observado numa relação sólido-líquido de 1 para 50. Bom, variando a temperatura, com concentração de ácido sulfúrico de 20%, não houve diferença nenhuma na formação da sílica gel, ela continuou sendo formada, mesmo com o aumento da temperatura, mas há uma queda na formação de sulfato de ferro. E para sulfúrico 60%, o mesmo foi observado. Não houve, mesmo com o aumento da temperatura, não houve formação de sílica gel, e a formação de sulfato de ferro cai até zero com o aumento da temperatura. Bom, por que é importante esses resultados? No caso do parâmetro relação sólido-líquido, a literatura reporta de que com o aumento da relação sólido-líquido é uma maneira de evitar a síntese da sílica gel, a formação da sílica gel. Mas o que a simulação termodinâmica nos mostrou foi de que a sílica gel ela vai ser sim formada independente da relação sólido-líquido. Provavelmente o que acontece é que a cinética de lixiviação, a cinética da formação da sílica gel diminui com o aumento da relação sólido-líquido. No caso da concentração ácida, os resultados da simulação corroboram com as conclusões já encontradas na literatura. E com relação à temperatura, não há dados e nem conclusões a respeito disso. E o que foi observado na simulação termodinâmica é que não há correlação entre temperatura e a formação ou a lixiviação ou a formação da sílica gel. Bom,
Agora falando da parte experimental do meu trabalho. Bom, com o passar do tempo, foi observado que a lixiviação do silício diminui com o passar do tempo. Por quê? O que pode estar acontecendo é o seguinte: a lama vermelha, ela reage, o ácido reage com a lama vermelha, reage com a sodalite, libera o silício, e esse silício vai formando a sílica gel no decorrer do tempo. Então, ele vai precipitando, ele vai ficando na forma sólida, o que faz com que a eficiência da lixiviação do silício diminua com o passar do tempo. Mas, quando a gente pega os dados do escândio, da lixiviação do escândio, foi possível verificar que metade do escândio é lixiviado já a 25 graus Celsius e com ácido sulfúrico 20%, e a lixiviação do escândio está diretamente ligada com a lixiviação do ferro. E esses dados corroboram muito com a literatura, de que metade do escândio, ele é, entre aspas, facilmente lixiviado, porque para a outra metade, né, os outros 50% do escândio, ele está preso dentro dessas estruturas de ferro, dessas partículas de óxido de ferro. E para poder liberar essa outra metade, eu preciso lixiviar mais o ferro. Então, por isso que a lixiviação do ferro, do escândio, está diretamente ligado com a lixiviação do ferro. Bom, avaliando a relação sólido-líquido, foi verificado que com o aumento da relação sólido-líquido eu aumento a extração de metais, porque eu tenho mais ácido disponível para a reação. Para os ensaios seguintes, foi adotado como relação sólido-líquido de 1 para 10, não foi usado nenhum para 25, nenhum para 50. Eu tentei fazer um ensaio com relação sólido-líquido menor que 1 para 10, por exemplo, 1 para 5, só que quando o resíduo, provavelmente por ser muito alcalino, entrou em contato com a solução, ele começou a borbulhar, começou a dar um aspecto como se estivesse fervendo, e aí transbordava toda hora do reator. Então, por isso que os ensaios foram feitos com relação sólido-líquido de 1 para 10. Bom, avaliando o peróxido de hidrogênio na lixiviação da lama vermelha. O peróxido de hidrogênio, ele não tem influência na lixiviação dos metais diretamente. Quando a gente observa os diagramas de Purbeck, do escândio, ferro e do zircônio, mesmo aumentando o potencial redox, eu não tenho diferença na lixiviação desses metais. Então, aqui nesse trabalho, o peróxido de hidrogênio vai estar diretamente ligado à formação ou não da sílica gel, e não na lixiviação dos metais. Bom, essa etapa do trabalho foi baseado nos dados reportados por Alcan et al. E por Iagmurlo et al. Eles estudaram uma maneira de suprimir a formação de sílica gel durante a lixiviação ácida do resíduo da bauxita e da escória do resíduo da bauxita. Quais são as vantagens que eles observaram? Menos sílica gel é formado em meio oxidante, mais titânio foi lixiviado, e também isso facilitou a separação sólido-líquido depois da lixiviação. Mas entre as desvantagens estão o consumo de reagentes, menos escândio lixiviado e também liberação de oxigênio. Bom, por que o titânio lixivia mais? Porque aqui, como mostrado nessa reação, com o ácido sulfúrico, ele forma esse sulfato de oxititânio. Com o peróxido de hidrogênio, essa lixiviação aumenta, a lixiviação do titânio aumenta. No caso da sílica gel, o que está sendo proposto aqui nesse trabalho, como uma possibilidade do que acontece durante a lixiviação com o peróxido de hidrogênio, é que essa sodalite, ela, em meio ácido com o peróxido de hidrogênio, ela pode formar o óxido de silício na forma sólida, ele precipitar na forma de dióxido de silício. Bom, a primeira etapa, então, foi avaliando a concentração de 15 gramas por litro de peróxido de hidrogênio, baseado nesses trabalhos. A solução foi preparada logo antes do experimento, então foi preparada uma solução 20% ácido sulfúrico e 15 gramas por litro de peróxido de hidrogênio. E também foi avaliada a adição de peróxido de hidrogênio ao longo do tempo, ao longo do processo, ao longo da reação. Porque quanto mais ácida a solução, mais rápido e maior será a decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, por isso que como se tivesse fragmentado esse peróxido de hidrogênio para ser adicionado no decorrer do processo. Bom, não foi verificado diferenças na lixiviação dos metais. No caso, o potencial redox da solução ele aumenta, porque eu estou adicionando um agente oxidante, tanto que na concentração de 4 ml por hora, o potencial redox foi um pouco maior do que na concentração com a solução preparada com 15 gramas por litro. Mas, no caso do escândio, foi a principal diferença,
que a extração de escândio diminuiu em meio oxidante. Provavelmente, o que a literatura nos reporta é que isso interfere na lixiviação do ferro. Então, como a lixiviação do ferro também foi menor, a lixiviação do escândio foi, consequentemente, menor. Bom, com relação ao efeito da temperatura na lixiviação com ácido sulfúrico, foi verificado que, tanto em meio oxidante à direita e sem o peróxido de hidrogênio à esquerda, o aumento da temperatura aumentou, sim, a lixiviação dos metais. No caso do escândio, ferro, alumínio, escândio, ferro e alumínio, atingiu a 90 graus Celsius nos dois cenários uma lixiviação acima de 90%. No caso do titânio e zircônio, aumentou a extração para 26%. No caso do silício, o oposto foi observado. Por quê? Com o aumento da temperatura, houve uma queda na lixiviação do silício. E aí tem isso nos dois cenários, tanto em meio oxidante quanto sem o peróxido de hidrogênio. Provavelmente, com o aumento da temperatura, ou a 90 graus, por exemplo, nessa temperatura, o silício ele é liberado da sodalite e já precipita. E a cinética de precipitação, melhor dizendo, como o silica gel é mais rápida, então ele não interfere na filtração, na separação sólido líquido e também prendendo parte do licor, né, na eficiência dos metais, ou a silica gel é formada, ou essa silica gel se decompõe como dióxido de silício. Então, tem essas duas possibilidades do que esteja acontecendo. O resíduo da lixiviação, nessas condições, ele é rico em dióxido de silício e sulfato de cálcio. Bom, avaliando a concentração de ácido, não foi verificado diferença se em meio oxidante ou sem o peróxido de hidrogênio, mesmo aumentando a concentração de ácido. O que foi verificado é que a extração de titânio chegou a 80% com ácido sulfúrico 60%, porque com o aumento do ácido, consequentemente, vai aumentar a lixiviação do titânio. E no caso do escândio, a extração de escândio saiu aqui de entre 75% e 80% com ácido sulfúrico 20%, para 92% e 100%, com aumento da concentração de 20% a 40% de ácido sulfúrico, mas com ácido sulfúrico 60%, cai a extração de escândio, a lixiviação de escândio para 80%. Por quê? Quando o ácido sulfúrico reage com os terras raras, não só o escândio, mas com os terras raras no geral, ele libera esse escândio e o sulfato para a solução. E com o aumento da concentração de sulfato, ocorre a precipitação do escândio e também de todos os outros elementos terras raras. Tá? Bom, agora eu vou apresentar os resultados para a lixiviação com ácido fosfórico. À esquerda é a temperatura de 25 graus Celsius e os resultados obtidos a 90 graus Celsius. Então, como observado com a lixiviação de ácido sulfúrico, com o aumento da concentração e da temperatura, aumenta a extração dos metais, chegando a patamares acima de 90% para a lixiviação de escândio. Por outro lado, a lixiviação do silício, ela não chegou a zero, chegou por volta de 10%. Mas não foi observado no licor da lixiviação a formação da silica gel. Bom, aqui eu já falei que o silício liberado da sodalite, ao contrário do que aconteceu com o ácido sulfúrico, chegou a patamares ali de 10%, e a lixiviação de alumínio, ferro e escândio atingiu 100% para concentrações de ácido acima de 20%. Bom, nesse caso, a lixiviação com ácido fosfórico, esse resíduo da lixiviação, ele é rico em dióxido de silício. Bom, terminando essa primeira etapa, essa etapa do trabalho, quais são as propostas científicas, qual que é a proposta científica aqui com esse trabalho, com essa tese? Bom, a partir do resíduo da lama vermelha, seguido por uma etapa de lixiviação, eu vou ter dois materiais para serem trabalhados. O resíduo rico em sílica, ele pode ir para o setor de construção civil, ou também para síntese de materiais adsorventes para tratamento de efluentes, por exemplo. Tem várias outras aplicações. E no caso do licor da lixiviação, seguiria para a etapa seguinte de recuperação de escândio e também dos outros metais. Mas aqui nessa tese, eu estou apresentando só a rota para a recuperação de escândio. Isso para beneficiar a economia circular. Então, a ideia aqui principal dessa tese é eu sair de um resíduo que hoje é armazenado numa barragem e sair com dois produtos.
Então, eu obtenho um produto com alto valor agregado, como no caso de escândio, e eu vou estar também eliminando o resíduo que está hoje armazenado na barragem. Bom, a partir da caracterização do licor gerado na lixiviação, 95% dessa solução, do valor econômico, é representado pelo escândio. O escândio representa 95% do valor agregado da solução. Por isso que ele é o objetivo desse trabalho. Tá? Além disso, foi feito também uma análise de sustentabilidade de acordo com as diretrizes da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, da ONU. Então, foi feita uma análise de sustentabilidade desse trabalho, dessa tese, e a partir dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, foram identificados os objetivos 7, 8, 9 e 12 para esse trabalho. Aí, comparando o resíduo da lama vermelha com um minério, uma fonte que seria primária de escândio, foi feita uma análise de todos os objetivos e todos os indicadores, dentre os 17, e foi verificado que o resíduo de bauxita ele está mais diretamente ligado ao desenvolvimento sustentável do que uma fonte primária. Então, ele atinge mais objetivos o resíduo de bauxita, a recuperação de escândio a partir de resíduo de bauxita, ele atinge mais os objetivos para o desenvolvimento sustentável do que uma matéria-prima, do que uma fonte primária, um minério, como o caso aqui que foi exemplificado, o silicato. Bom, quais são as conclusões parciais dessa tese? Primeiro, a lama vermelha contém como principais componentes o ferro, alumínio, silício e titânio. Em menor concentração, o escândio com 43 ppm, mas tem também ítrio, zircônio, lantânio, cério e neodímio. O teor de umidade, 23%, a alcalinidade pH 12,6. Carbono total, carbono inorgânico e carbono orgânico total foram, respectivamente, 0,6, 0,32 e 0,28. Com relação à distribuição granulométrica, D10, D50 e D90 foram 0,06, 0,26 e 0,95, respectivamente. As principais fases identificadas foram quartzo, sodalite, gibsita, goetita, hematita, boemita e gibsita. Bom, o FACT-SAGE mostrou que pode sim ser utilizado para prever as fases sólidas e a composição aquosa em processos hidrometalúrgicos. O peróxido de hidrogênio diminuiu a taxa de lixiviação de escândio devido à baixa lixiviação dos óxidos de ferro que tem na lama vermelha. A lixiviação dos metais, dos elementos ferro, alumínio, titânio e zircônio aumentou com o aumento da temperatura de 25 a 90 graus Celsius, independente se estava em meio oxidante ou não. A lixiviação do silício diminuiu de 9% para 0 com o aumento da temperatura, tanto em meio oxidante sem ser em meio oxidante, indicando que a precipitação ela é acelerada, então a cinética é mais rápida com o aumento da temperatura, ou na forma de óxido, ou na forma de silicagel. E o resíduo da lixiviação, a 90 graus Celsius, são principalmente compostos por quartzo e gibsita.